E hoje estamos aqui com mais um Método Design. E falando de design, ninguém melhor para falar sobre produtos, né? Design de mobiliário. Hoje a gente vai receber aqui o Danilo Vale. Danilo, bem-vindo ao Método Design. Obrigado. Pra gente é um prazer estar recebendo você aqui hoje, né, Tamara? Isso, porque realmente o Danilo, ele eleva, sabe? Ele eleva o design de uma forma que a gente, até eu, né, que não estou tão acostumada, né? Quando eu vejo assim os traços, ali, né? Eu fico assim olhando e falo, gente, é tão diferente, ao mesmo tempo parece tanto a gente. E hoje a gente vai ter esse papo assim para saber. Eu quero saber tudo, como que faz, qual faculdade, se não faz, se vai para Milão, a gente vai ter aquela conversa. Você tá Umas 2 preparado? horas, pelo menos. Eu tô pronta. Eu tô pronta. Danilo, Obrigado. e pra gente, assim, é importante eu te falar isso, porque design de Brasília, né, o mobiliário, e quando a gente fala de móveis no geral, eu noto que Brasília tem trazido grandes talentos, né? E Sim. você já tá há um tempo no mercado. Sim. Então, é uma honra receber você aqui, porque você é a joia de Brasília quando se fala de mobiliário. Eu vejo assim, tá? Prazer é meu de estar aqui com vocês hoje. É verdade, é uma joia, joia. Mas conta pra gente, assim, quem é o Danilo? Bom, Danilo é brasiliense, marido, né, da Gabi, pai de 2 meninas, a Manu e a Isadora, e designer de produto, de formação, que nos últimos 10 anos tem focado aí no desenvolvimento de mobiliário, principalmente, e que, enfim, ama essa cidade, amo pessoas também, gosto de me relacionar, gosto de interagir com pessoas e conhecer pessoas. No começo eu mesmo entregava as minhas peças, adorava visitar a casa dos clientes. Então eu sou esse cara, assim. E hoje você tem um estúdio. Hoje eu tenho um estúdio físico, né, exatamente, então tem um lugar onde a equipe trabalha, e tem uma espécie de showroom também, onde a gente apresenta nossos móveis. A gente está fazendo aí uns 8 meses que a gente inaugurou o estúdio próprio, né? Mas com a marca mesmo, Danilo Vale, ela existe faz 10 anos, né? Vai fazer 11 anos esse ano, na verdade. E antes disso, enfim, eu prestei serviço, trabalhei em indústria, trabalhei em outros empregos como designer também. Uhum. Mas você nasceu aonde? Eu gosto das Não disse, fofocas. né? Eu sou Você viu, nascido... né, Danilo? Quem gosta de fofoca? Conta Não é tudo. fofoca, acho que muita gente sabe. Não, Mas sabe o que é? Quando a gente fala fofoca, é porque as pessoas elas gostam de saber um pouquinho mais sobre a sua Sim. vida. A pessoa quer saber do Sim. trabalho, mas ela quer Sim. saber também da vida do Danilo. A gente É quer verdade. saber. É até incrível, só abrindo parênteses, assim, às vezes quando eu posto coisas da vida pessoal, assim, como dá um engajamento diferente, né, nas redes sociais também. É verdade. Mas eu sou brasiliense, eu nasci aqui em Brasília. Eu sou filho de pais nordestinos, minha mãe é pernambucana, meu pai é cearense, vieram muito jovens para cá, ainda crianças. E eu estudei design na UNB, sou formado em design, me formei como designer de produto. E logo que me formei fui trabalhar na indústria como designer. Aí trabalhei numa fábrica de óculos Olha! durante alguns anos, depois trabalhei numa indústria de produtos eletrônicos. Depois eu voltei para a fábrica de óculos, gerenciei a produção inteira. E aí, num determinado momento, eu comecei paralelamente a desenhar mobiliário, né? Na época eu tinha um colega que era meu sócio, a gente começou a desenvolver algumas coisas juntos. E aí, em 2015, foi que eu comecei a focar mais no design de mobiliário. E em 2017 foi que eu comecei a viver em função apenas do estúdio Danilo Vale. Né? Aí não tinha mais emprego e tal, nem estava prestando mais serviço para indústrias. Assim. E Danilo, assim, como é que é tudo isso vir ali, né, Taguatinga, né? Sim. Vem ali de Taguatinga, gente, para quem não sabe, é uma cidade aqui em Brasília, né? A gente tem cidades satélites, né? Não é só o centro aqui. Então, uma delas se chama Taguatinga. E é bem enorme, né? É uma cidade enorme. E, de repente,
como é que foi eu quero saber como é que foi essa infância. O que que acontecia? Você brincava na rua e já tinha desenho? Você desenhava? De onde vem tudo isso? Porque a gente quer saber de onde que vem, porque tem gente que fala, já nasceu. Será que nasce mesmo? É, eu acho que não. Eu acho, enfim, vamos começar. Eu nasci em Taguatinga, meus pais viviam em Taguatinga, e, e eu brincava muito na rua, assim. Eu jogar bola na rua, andava de bicicleta, tudo que criança faz, assim, né? Taguatinga é um bairro que tem muitas casas, e na região que eu morava era de casas mesmo, então eu morava em casa. Então eu brincava muito no quintal, ia para casa dos vizinhos, esse tipo de coisa, né? Eh, o interesse pelo desenho começou nessa época, assim, eu acho que ainda mais quando eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos, acho que eu comecei a desenhar mais, com maior regularidade. E foi mais ou menos nessa época também, foi quando eu me mudei para o plano. Quando eu tinha uns Hum, 10 anos de idade, foi quando eu fui morar no plano piloto. E, e aí a minha família, ela era toda concentrada em Taguatinga. Meus tios, meus primos, todo mundo estava naquela região. Não tinha ninguém, não costumava eh, passar pelo plano, não conhecia sim. direito E isso, hoje em assim. dia muita gente ainda passa por É, isso, né? então, assim, quando eu mudei para o plano, foi para o plano piloto, para Asa Norte, mais especificamente, foi um choque interessante, assim, porque quando você mora no bairro de casas, minha mãe falava assim: meu filho, você pode ir até a rua de cima e até a rua de trás, né? E É, não podia passar daquela rua, né? A rua da frente e a rua de trás. E aí, numa superquadra, isso não não existe, existe. né? É a Só tem superquadra inteira, prédio. né? E é uma área que é completamente permeável, né? Porque você tem os pilotis, você atravessa as casas das pessoas, digamos assim, né? É. Você passa através dos prédios, né? Livremente. Então, eu brincava. Então, foi um impacto interessante na minha vida nessa época, né? Foi a época também que eh, eu estudei em escola pública, a maior parte da minha infância, e estudei uma escola parque. E a escola parque tem aula de desenho, aula Sim. de, além dos esportes, aula de música, esse tipo de coisa. E eu acho que isso também colaborou muito para o meu interesse no desenho, assim, sabe? E quando você está desenhando, você fica sozinho ou você gosta de desenhar enquanto as pessoas estão conversando? De onde vem essa criatividade? Ah, vou fazer esse mobiliário, vou fazer assim. Vem da onde? Das brincadeiras? Ou você vê uma revista? De onde surge essa criatividade, assim? Engraçado. Pra mim começou com um pouco de brincadeira mesmo, assim, porque eu gostava de jogar, RPG, e tem um jogo específico de RPG onde você desenha os personagens, né, você Olha, coloca as características físicas dele e tudo mais, uniforme, esse tipo de coisa. E aí começou como uma brincadeira também, então, o desenho, né. Hoje, assim, eu tiro tempo para desenhar, eu separo na minha agenda um tempo, tento separar, mas eu também, às vezes, tenho insights que me fazem desenhar em outros momentos, assim, né. Então, às vezes, eu tenho uma ideia, antes de dormir eu quero fazer um desenho para não perder a ideia, Sim. né. uau. E às vezes eu também estou numa ligação enfim, alguma coisa e eu fico rabiscando, mas ajuda até o raciocínio, assim, né. É assim. Mas quando você pensou assim, é mobiliário que eu quero seguir, é mobiliário que eu quero criar, e eu noto por conversar mesmo com os profissionais aí da área, acaba que a gente conhece muitos designers e a gente vê que existe uma certa dificuldade em criar poltronas, por exemplo. Poltronas Uhum, dizem que tem um grau de complexidade uhum. maior. Você concorda com isso? É um produto que é um pouco mais complexo Sim. por questões de ergonomia, mas é realmente isso que eu queria saber, assim, sabe? Quando é que você falou: "Não, é mobiliário que eu quero seguir", e você foi logo para os produtos mais desafiadores, digamos assim? Verdade. Assim, dentro da universidade, dentro da UNB ainda, a gente tem várias matérias de projeto, né, então eles tentam estimular a gente a fazer projetos diferentes dentro dessas matérias, né. Então teve um projeto que eu fiz um parquinho, teve um projeto que eu fiz uma mochila, e teve um que eu fiz um mobiliário. E na época eu estava estagiando numa fábrica de móveis, era uma fábrica de móveis para escritório. E aí eu tive esse costume de fazer alguns desenhos, assim, de mobiliário ainda na faculdade, mandei para alguns concursos, etc. E aí,
Mas assim, a minha ideia era ser designer de produto, assim, eu queria desenhar produto, tanto é que eu fiz produtos diferentes na minha vida, desde óculos a produto eletrônico. Mas foi o que eu identifiquei como algo mais palpável, assim, porque o mobiliário eu preciso na minha casa, né? Se eu desenhasse um produto eletrônico, talvez não necessariamente eu ia ter aquele produto. Então eu queria ter alguma coisa que desenhado por mim também na minha casa. E foi também quando eu identifiquei que era mais simples de serem executados por conta própria, porque eu comecei o design de mobiliário de forma muito autoral, ainda é autoral até hoje. Então eu tenho parceiros com quem eu terceirizo minha produção, né? Então foi assim que o mobiliário surgiu, assim. E é um negócio que me dá muito prazer, assim, desenhar mobiliário. Ter uma peça minha na casa de uma pessoa é algo que é motivo de muito orgulho para mim, né? As pessoas escolherem algo que eu fiz para ter na casa delas, enfim, acompanhar a vida delas, né? E a história das cadeiras e das poltronas, sim, é mais difícil porque o sentar, né, ele exige outros eh, mais particularidades de ergonomia, de medidas, né, de postura, né, da pessoa quando ela está sentando. Então, assim, é uma peça mais complexa de ser feita do que uma mesa lateral, por exemplo, né? Então, sim. E a história de eu ter começado com a cadeira, a primeira cadeira que eu desenhei, assim, não que eu desenhei, mas que entrou para o meu portfólio, foi a cadeira Atos, que foi a parceria que eu fiz com a Fundação Atos Bulcão, né? E não surgiu necessariamente da intenção de fazer uma cadeira. Na verdade, naquele momento eu queria fazer eu estava pensando em produtos lá no início do estúdio que tivessem ligações com a nossa cidade, ligação com Brasília, sabe? Era uma época onde outros estados tinham designers que estavam fazendo esse tipo de abordagem, e aí eu, cara, vou fazer alguma coisa com Atos Bulcão. Aí comecei a fazer desenhos e por acaso imaginei essa cadeira com encosto, com aplicada ali a padronagem do Atos. E foi assim que surgiu a cadeira Atos. Uau! Assim, hoje é mais fácil, né? No começo foi um pouco mais complexo encontrar esses parceiros que estavam dispostos a sair do comum, né? Porque, assim, eles não estavam acostumados a fazer design, não estavam acostumados a fazer peças com determinados níveis de detalhe, né? Então, assim, eu fui pesquisando pela cidade mesmo, pedindo indicação, testando profissionais, testando eh, fornecedores. E, e aí, ao longo do tempo, a gente foi construindo, né, essa rede de parceiros que foram crescendo junto. Conforme eu fui crescendo, esses parceiros também foram crescendo, né? Eu tive a sorte, enfim, de conseguir encontrar pessoas que realmente estavam interessadas em fazer produtos de qualidade, entregar coisas diferentes, que compraram a ideia, né? Então, muitos desses meus fornecedores que começaram comigo já fornecem para outros designers também, Uhum. né, da cidade, E eles estão aqui. aqui em Então Brasília. você usa a mão de obra de Brasília. Isso é Exatamente. muito bom. Exatamente. Então eu tenho meu serralheiro que faz as estruturas, eu tenho o meu estofador que faz os estofados, o marceneiro, os fornecedores de pedra, de vidro. Aí eu quero saber, você já fez também algum produto seu com indústria e qual foi essa experiência? Eu tenho produtos para a indústria também, Ah, né, tá. até alguns produtos desenhados para algumas indústrias, tanto de produto para a área externa quanto a área interna. É uma experiência diferente, assim. Eh, O legal de você desenhar para a indústria é porque você aproveita de todo o know-how que a indústria já tem, né? De toda a infraestrutura que ela já Hum. tem, de todo o investimento que ela já faz, né? Em logística, em marketing, né? Em desenvolvimento de produto e esse tipo de coisa. Fora que é um momento que eu desenho para uma indústria, todo o custo daquele desenvolvimento do produto é absorvido pelaquela indústria, né? Entendi. Porque, por exemplo, quando eu faço algo de forma autoral, todo o desenvolvimento é custo meu, né? Entendi. Então, o que dá certo ou o que dá errado vai sair do meu Vai bolso do sair do mesmo seu jeito, bolso. entendeu? Então, desenvolver, prototipar produto, né? Muitas vezes é caro também, né? Então, assim, existe vários benefícios em se fazer parceria com a indústria, né? É, o que é uma balança, né? Tem coisas positivas e negativas dos dois lados. Né? O que é interessante de fazer de forma autoral. E você falou, por exemplo, que barateia, mas não necessariamente, assim, Ah, porque a é? indústria acaba que como tem uma produção maior, né, normalmente em escala,
consegue negociações de compra de material, de compra Olha que de... interessante. Então, assim, tem toda infraestrutura Uma mesmo, infraestrutura. industrial, que torna o produto competitivo de alguma forma, né? Então, assim, então não necessariamente um produto que é feito autoral, ele vai ser mais barato. Pelo Ah, contrário, muitas vezes pode ser até mais muitas caro. vezes ele chega a ser mais caro, porque é um produto que é feito em uma escala menor, que Sim. requer mão de obras mais complexas, às vezes, porque a gente aproveita muitas vezes para fazer no produto autoral produtos que a indústria às vezes não tem interesse por conta de sua complexidade também, porque demora muito tempo. Imagina uma trama de um produto que é tramado manualmente, que é costurado manualmente, esse tipo de coisa. Às vezes para a indústria não é interessante, porque aquilo são horas de Ah, execução, sim. A aquilo gente não está falando encarece só o de dinheiro, a produto gente está falando também de horas, né? de Quem vai hora, É fazer porque hora a homem, aquilo, né? indústria né? produz em série, Em né? Né? série. E esse. Entendeu? Então, Aham. tudo que. Exatamente isso. É exatamente isso. Então, tudo que prejudica a Essa produção seriada, a produção em escala, em escala. para a indústria não é tão interessante. É lógico, não quero generalizar. Tem Sim. indústrias muito boas que fazem produtos com muito refinamento, assim, sem sombra de dúvida. Mas, e aí, muitas vezes, quando a gente faz isso de forma autoral, acaba encarecendo também por conta disso. E até porque, como a gente terceiriza também parte da nossa produção, parte do lucro daquele produto ele Também tá para o pro fornecedor, para o fornecedor. parceiro que executa, né? É. Então, é uma cadeia mais é, horizontalizada, digamos assim, né? Então, nessa hora também então seria bom uma collab? O que você acha de collab? Olha, eu acho interessante, assim, eu tive experiência agora, no ano passado, de fazer uma collab com uma artesã. Foi um projeto da ADEPO, que é a Associação dos Designers de Produto aqui do Distrito Federal, junto com o Sebrae. E eles montaram um projeto chamado Elos, Uhum. que eles selecionaram 5 designers e 5 artesãos e colocaram para colaborar entre si e desenvolver um produto. E esses Gente, que produtos foram maravilha. para a loja do Sebrae na Casa Cor Brasília do ano passado. Olha, E aí eu desenvolvi uma coleção de bandejas de servir mesmo, que usava madeira e aço, né? Faz parte do meu trabalho. E a bordadeira, ela bordou a chapa de aço perfurada. Então ela fez um bordado à mão, uau! a Heloísa, incrível ela, o trabalho dela. E aí ela fez bordados, né, na própria chapa de aço perfurada que eu coloquei na bandeja, né, que eu desenvolvi na Gente, bandeja. Ela também é daqui. Daqui de Brasília. é É engraçado incrível. isso, né? Porque é aquilo que você falou. Às vezes a gente acha que o ouro tá do lado, ali Tá- em São Paulo, É. né? Que tá sempre. E às vezes tá tão pertinho da É. gente. Eu falo isso porque eu conheço. Até fugiu aqui o nome dele agora, mas tem um arquiteto lá de São Paulo que ele fez um documentário voltado para justamente para buscar as joias do Brasil, né? Uau! Brasis de todos, uma coisa assim. Não E foi o Gabriel? foi o Foi o Gabriel. Gabriel. Isso, É, exato. é. Ele até deu uma palestra, Sim, né? Você tava no dia? não, mas eu No conheço o Gabriel, enfim, Depois vamos colocar aí o nome do Gabriel. Gabriel, ó. Gente, o Tá aí, Gabriel é de ó. São Paulo e ele descobriu um projeto aqui em Brasília da Maria do Barro, que são artesãs que trabalham com peças, né, exatamente. de barro. E ele fez um trabalho tão legal e elas levaram para casa cor, ele fez um ambiente só com as peças dela. E assim, ficou super famoso na época esse material, porque a Anitta também usou lá na Foi. casa dela. Olha que Sei que bombou, bom, né? bom, né? E ele pegou a exclusividade, é um produto que, né, ele Aham. patenteou lá e tal, E e tava aqui em e Brasília, levou na nossa pra casa. São Paulo, tava aqui É, do lado e a gente não viu. Essa é a eu, verdade. eu visitei, inclusive, a Maria do Bairro, o Instituto Maria do Bairro, no ano passado, assim. E eu confesso, assim, que eu não conhecia também. Eu conheci depois do trabalho do Gabriel, cara. E é exatamente isso. Uau! É sobre E isso. a importância do designer A também, né? importância. E ele já fez 2 anos de Casa Cor, expondo o trabalho do Instituto Maria do Barro. E eu conheço o Gabriel pessoalmente, a gente não é próximos, enfim, mas a gente já teve a oportunidade de conversar. E ele, não só isso, ele levou o Instituto Maria do Barro para dentro do círculo de lojistas do Sim. país. Então, Uau! hoje, assim, tem uma empresa, né,
que representa a Maria do Barro e que vende Maria do Barro para lojas do país inteiro. Gente, isso é Foi para a maravilhoso. parte têxtil, É. então fizeram Fizeram- estamparias. Exatamente. Então, Isso é assim, maravilhoso. estavam nas feiras, desde o ano passado, nas feiras, vendendo esses produtos em alta. Uma collab, né? Quando vê, já Então, foi. assim, elas têm ainda a coleção delas, a própria, que é comercializada. Elas inclusive, fazer o merchan, que eu acho que é legal. Pode fazer, Elas, fica à inclusive, vontade. É tudo Elas, design. inclusive, têm uma loja na Feira da Torre, daqui de Brasília, onde comercializam os Olha. móveis, as peças delas, né? E aí elas também desenvolveram uma coleção que é exclusiva em parceria com o Gabriel e que também é comercializada para as lojistas do país. E esse que você fez, essa collab, né? Que você fez a bandeja, que você fez tudo. Tem mais alguma coisa vindo por aí ou não rola collab? Porque eu já quero Eu collab. fiz outra também que eu achei que foi interessante também, que foi no ano passado, inclusive. Aí foi já no âmbito da Brasília Design Week. Uau. A Brasília Design Week fez um projeto parecido com esse do Projeto Elos, reuniu artesãos com designers, mas a ideia era fazer produtos tivesse de alguma forma a iconografia da cidade e que fosse um produto assim até para se presentear alguém, um visitante, né? E aí eu tive a sorte de ser selecionado com o Felipe, que tem uma marca chamada Seu Barro Meu. Ele é um ceramista, ele é designer de formação, mas ele se especializou em cerâmica, né? Hoje é um artista cerâmico. E a gente desenvolveu em colaboração uma coleção de vasos. E esses vasos eles são inspirados nos pilotis dos prédios de Brasília, do plano piloto. Brasília. Então a gente fez 3 vasos. Tem um desenho do pilotis inspirado num desenho do Oscar Niemeyer. E os outros 2 são desenhos inspirados em pilotis do Marcílio Mendes. E aí a gente fez essa colaboração também, a gente ele vende também essa coleção de vasos. Eu tenho uma pergunta. Porque assim, a gente tem aquela coisa, né? Às vezes, ainda mais vocês, né? A gente fala de design porque quando eu olho os seus produtos, eu já olho e falo, eita, isso é do Danilo. Quais são esses materiais que você sempre usa nas suas coleções? Você fala assim, isso aqui não pode faltar, Isso aqui é a marca. porque isso aqui é a minha marca, isso aqui sou eu. E também quero saber, que eu ouvi dizer, só quero saber, que parece que tem assim o nome de umas mulheres nessas peças. Aí eu quero saber o que está acontecendo. Que você falou que era casado, o que é isso? Me conta aí. Esse negócio aí, outras. Outra. Ó o bichinho, ó o bichinho. Então, assim, eu acho que eu fiquei muito conhecido por usar o aço nos meus produtos. Mas eu acredito que a história do aço nos meus móveis, ela tem muito mais a ver com a minha bagagem anterior, de ter vindo de uma indústria de produtos eletrônicos e que também tinha uma área de aço, então me trouxe um know-how nesse sentido, e também com a facilidade de execução que eu tinha de aço aqui em Brasília, né? Então, assim, eu não tinha muita facilidade, na época, eu não encontrei bons caminhos, por exemplo, para trabalhar com madeira maciça. Entendeu? Olha. Então, assim, o aço entrou na minha identidade mais assim pelo ambiente no qual eu estava inserido do que pela intencionalidade mesmo, né? Eu acho que a minha intenção ela está muito mais no traço, assim, eu acho que a minha identidade ela fica mais aí é meu olhar, assim, mais refletida no traço do que na matéria-prima em si. Olha. Porque eu até gosto de trabalhar com outros materiais, assim, eu gosto de inserir materiais novos, né? Desde do couro soleta, que a gente aplicou na poltrona que a gente estava falando, até as pedras que a gente tem colocado, né? Eu fiz essa colaboração recentemente com esse ceramista também. Então, assim, eu não gosto de me ater muito ao material. Porém, o caminho mais fácil é aquilo que eu já conheço, né? Enfim, então acaba saindo muita coisa com aço. Mas eu gosto também de trabalhar com madeiras e outros materiais. E os nomes, o nome é uma coisa engraçada. Assim, porque eu acho que uma das partes mais difíceis do desenvolvimento do produto é nomear no final. Por quê? Cara, sei lá, eu acho que é uma responsabilidade de alguma forma você dar um nome, enfim, escolher.
E eu não sei, no começo, assim, as peças no início do estúdio, elas tinham mais referência para a cidade. Foi mais fácil de Mais nomear. fácil. A partir do momento que essas peças começaram a eh, se descolar dessa identidade mais óbvia da cidade, né? E aí eu comecei a ter que buscar esses nomes, né? Então tem alguns nomes de mulheres, sim, essa aqui, por exemplo. Isso que eu ia te perguntar, qual o nome dessa? Ele está Essa aqui sentada é na na poltrona na Célia. poltrona, sério. Na poltrona Célia. Essa daqui é uma história que, na verdade, a linha Célia nasce a partir da cadeira e que foi uma demanda de uma cliente antiga minha que se chama Célia. E ela demandou, ela queria uma cadeira que fosse delgada, porque ela tinha uma necessidade de colocar várias cadeiras numa mesa redonda. Ela tem problema de coluna, né? Já é uma senhora, e ela precisava de um sentar mais encaixado. Então, assim, eu desenhei uma cadeira que tivesse um apoio de lombar, né, um apoio melhor na lombar, não fosse aquela cadeira que você escorrega, porque isso para quem tem problema de coluna não é legal, né? E era uma cadeira mais slim, mais minimalista, enfim. E aí a partir da cadeira derivou a poltrona e as banquetas Célia, né? Aí tem outras mulheres, outros. Conta que eu quero saber Aí eu tudo. tenho a linha Teresa, Teresa. que é uma coleção que surge a partir de um balanço. Teresa é uma linha que e hoje tem poltrona, cadeira, outros móveis, mas que é uma linha que é basicamente aço e couro soleto, e uma trama de couro soleto que é feito manualmente, né. Ah, então aquele balanço que está lá na Elma, que é no galpão, que eu falei que eu vou comprar, É o é balanço Teresa. seu. Exatamente. Vou mudar para Tamara, que eu vou comprar ele. É lindo, lindo, lindo. Meu filho é autista, Sim, então ele adora rodar. sim. Quando ele sentou lá, ele ficou rodando, rodando. Eu falei, tá, mamãe vai ver. Ele, mãe, eu quero aquele. Que É seu. legal. Minhas filhas vão lá também e fazem a mesma coisa, sobem e ficam Ah, olha rodando, aí. enfim. Então é isso. Que legal, vai ser um prazer. Mas a história do nome, ela vem a partir porque essa trama de couro soleta manual que eu apliquei no balanço, ela é uma referência ao artesanato nordestino, que é das minhas origens, né, dos meus Ah. pais, né. E aí, remete a esse artesanato, né, nordestino. E meu pai, ele é de uma cidade chamada Santa Teresa, que fica no Olha, município de Itauá, no interior do Ceará. gente, E aí durante uma viagem, né, que eu bebi muito nessa fonte do artesanato, e aí eu falei: que "Cara, eu vou chamar legal. de Teresa a coleção", e é assim que Olha. nasceu o nome, E Teresa. nasce o nome, É. Teresa. Aí agora a gente está lançando a coleção Aura, Pode contar. que é uma coleção de cadeiras e banquetas também. E aí a Aura já vem mais por conta da geometria da cadeira, que é uma cadeira mais arredondada, que busca mais as formas circulares e tudo mais, e aí Olha. veio com esse nome de Aura. Mas a gente tem também o Banco Tião, Ah, o Banco é, Tião. o Eu Banco vi. Tião, Banco Olha que Tião com interessante. sapateira, banqueta Tião, que aí já é uma homenagem aos candangos. Enfim, aos candangos que vieram para a construção de Brasília, porque é Uau. uma coleção que eu desenvolvi em vergalhão de construção e que é inspirada naquelas colunas de vergalhão da construção civil. O Ah, formato do Banco Tião, ele é inspirado nisso, né. E aí eu acabei dando o nome Tião em homenagem aos candangos, né, que sim. vieram para construir a nossa Quem fez? cidade. Foi o Tião. É Foi o isso. Tião. Aos Foi o Tião que pedreiros, fez. né, esse É. personagem tão importante da Gente, nossa arquitetura, do sem nosso eles não tem Deus, como. né. Não tem, né, amiga? Não tem. E Vai. assim, uma coisa que eu observo é que o Brasil, ele vem se posicionando muito bem no mercado externo, né, no mercado internacional, principalmente no que se diz a mobiliário. E eu noto que você, inclusive, é um dos nomes que está ali no meio, você já expôs produtos seu lá. Para você, foi importante essas parcerias, essas collabs, para você conseguir se inserir nesse espaço, para você ter esse espaço internacional? É engraçado, né. Olha, eu acho, assim, que uma virada de chave, assim, para mim, com certeza foi a parceria com a Fundação Altos Vulcão, assim. Uau. Porque é isso, assim, eu era um designer iniciante que ninguém sabia quem eu era, né. E a partir do momento que eu consegui,
o aval da fundação, que eu consegui o selo da fundação, né? Porque é Então, um assim, processo, né? A não, gente tem, claro, tem eu que falar tive, que existe um processo. eu me apliquei, eu conversei, eu busquei eles, né? Apresentei o projeto da cadeira na época e eles aprovaram. A gente selecionou todas as cores em 4 mãos. Então, assim, os painéis quais seriam, quais podiam, quais não podiam, quais eram as cores certas que o Atos tinha especificado. Então, a partir do momento que meu nome ficou atrelado ao nome da Fundação Atos Bulcão, isso ajudou muito para mim. Isso ajudou a abrir portas para mim, né? Ainda mais a gente tem que pensar que é coisa de 10 anos atrás. Então, assim, hoje a gente tem um olhar muito mais carinhoso com o que é feito em Brasília, com o que é feito localmente. Mas há 10 anos atrás não era assim. Não. Então, quando eu falava assim, não, eu sou designer de produto e tal, faço mobiliário, mas em Brasília? Aqui em Brasília tem isso? As Olha pessoas aí. perguntavam, questionavam. Eu acho que tinha até um certo dúvida, né? Ou falta, ou desconfiança mesmo, né? Poxa, vou comprar, será que isso funciona? Será que isso está certo? Né? Então, a validação da Fundação Altos Bulcão acho que foi um negócio importante, porque na época também, logo depois, foi o início do Instagram também, essa época, então a gente fotografou, colocou online, junto com outros móveis que a gente desenvolveu na mesma época. E aí a gente acabou sendo encontrado, por dizer essa palavra, Uau. encontrado por uma galeria em Paris, que estava na época selecionando designers no mundo que estavam surgindo, que estavam despontando. Então, a gente acabou sendo selecionado para expor em Paris. Então, Meu assim, a minha Deus. primeira exposição de design foi em Paris. Não A foi, primeira. foi. A primeira exposição de Gente. design foi em E Paris. você já conhecia Paris? Você foi? Não, Nunca com tinha a ido, fofoca. nunca tinha ido a Paris. Nunca tinha ido. Aí a gente foi, expôs nessa Galerie Joseph durante a Paris Design Week. Meu E Deus. aí foi isso. E aí, cara, quando a gente estava em Paris, na galeria que eu estava, era eu Ah, e o meu sócio na época, enfim, a gente estava começando. E tinha a Mula Preta, que também estava começando do Brasil, né? A Mula Preta e o Bruno Falks, do Brasil. E a Regina Minsk, também, que é uma designer ótima de Minas. Mas tinha designers do mundo todo, assim. meu Tinha mexicano, Deus. japonês, coreano, holandês e tal. Era uma galeria, sei lá, tinha uns 40 designers. Sim, e tal. você deve ter olhado e falado, uau. Isso foi legal, porque assim, aí, quando surgiu essa história, aí o Correio veio cobrir, aí fez foto, colocou na capa do Correio e tudo mais. Aí E- bombou. Aí foi. Aí logo depois a gente foi para São Paulo, aí eu fundei uma marca própria, e aí as coisas foram caminhando, assim. Na última DW de São Paulo, Sim. eu conheço alguns lojistas de São Paulo, inclusive, e uma coisa que eu observei é que Brasília vem ganhando respeito Vem. também por Sim. eles, né? A gente nota isso. O ano passado teve Casa Brasília, que montaram um stand com peças de designs brasilienses, e aí tinha o Lucas, tinha o Wilson Romão, tinha você, tinha o Jacaré, tinha uma galera, assim, super legal, né? Representando nossa capital, e que pra gente, assim, é um motivo de muito orgulho. Porque Sim. antes era rock, Porque né? Brasília era antes- rock, né? Era isso aí, de repente você vem com design, né, amiga? Que Então, isso? e lá fora eu vejo que, como eu acabei de citar para vocês, né, tem esse reconhecimento, mas sempre tem alguém de Brasília, olha que legal, É, né? Então a gente consegue ver que a nossa capital ela vai muito além da política, né, muito além daquilo que as pessoas falam, e que a gente tá falando de arte, né? A gente tá falando de artistas, porque design é isso. sim. Então, assim, conta pra gente a questão da Casa Brasília, né? Sim. Como é que foi todo esse processo? De onde que surgiu a ideia? Uhum. Como que vocês se reuniram, né, em prol desse movimento? Porque eu acredito que é muito disso mesmo, é mais um movimento. E eu entendo que também a Depro foi Sim, fundamental, com né, para certeza. vocês conseguirem colocar esse projeto ali adiante. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Tem um processo. A Brasília vem num processo, eu acho, muito positivo em todo o setor criativo. Assim, eu não diria só no design com certeza, mas a gente vê pelos eventos que a gente frequenta na cidade, pelas feiras, né, desde as feiras de cerâmica, tudo, assim, gastronomia. A cidade vive um momento muito positivo, criativamente falando, né? E eu acho que o começo mesmo de tudo vem em 2018, quando Brasília ganha o título de cidade criativa do Cidade design pela criativa, Unesco. é isso mesmo. Entendeu?
2017, 17 e 18. E aí... Acabamos de ganhar de novo, viu? o título ele é renovado, né? Ele é renovado. Porque Brasília pode perder esse título. Sim. Né? Então é alguma coisa que tem que ser mantido, é um compromisso que a cidade faz com o investimento em design. Daí, o que acontece? Nós, designers, fomos provocados a criar associação. Porque as entidades queriam conversar conosco, mas não dava para chamar 20 designers numa sala para tomar uma decisão. Então, eles falaram, vocês precisam se organizar em uma entidade que os represente para a gente ter um diálogo frente a frente. Meu Deus! E foi assim que a gente foi provocado a criar a associação, que é a ADEPA, a Associação dos Designers de Produto de Brasília, né? E a gente tem outras associações de design, como a ABRAD, como a ADGráfica, Design Gráfico, entre outros. E aí a ADEPRO, ela teve esse papel de unir os designers, né, e começar a entender quais que eram as demandas e tudo mais, a gente começar a fazer trocas de fornecedores, trocas de experiências, se unir para fazer exposições fora. E aí a gente teve uma troca de gestão no ano passado, até ano passado eu era o presidente, e fui o segundo presidente da associação, e no ano passado assumiu o Lucas e o Vitor como presidente e vice. O Vitor Grimaldi, né? Isso. E aí, no final da minha gestão, a gente fez um projeto que foi, acho que um dos divisores de água, que foi a Casa de Chá, em Brasília. A gente participou diretamente do projeto da Casa de Chá. Aquele fantástico. Aquele é fantástico. Todo o mobiliário da Casa de Chá é de designers brasileiros. Maravilhoso. Então, o Senac convidou a ADEPRO para fazer essa colaboração, essa curadoria de design. Estava fechada há quanto tempo, Danilo? Olha, ela é da década de 70. Ela foi criada na década de 70, assim. Mas ela não ficou fechada o tempo todo, né? Enfim, ela teve tempo, já teve várias funções, só que só agora que ela realmente tem a função a qual foi destinada, que é ter uma casa de chá, um café, né, na Praça dos Três Poderes. E aí, essa foi a última ação da minha gestão, e em seguida assumi os meninos. E aí a gente estava num momento muito bacana de união, porque a gente tinha feito esse projeto legal. Depois a gente fez o CAT do aeroporto também de Brasília, em colaboração com a Secretaria de Turismo, só com o mobiliário brasiliense também. Maravilha. E aí, nesse movimento, a gente falou, cara, precisamos levar Brasília para fora. Como a gente vai levar Brasília para fora? E aí a gente criou o projeto da Casa Brasília. Né? Inspirado no projeto que a gente viu da Casa Pará, em Tiradentes, né? A gente falou, cara, vamos fazer a Casa Brasília. E foi assim, com esse intuito de mostrar o que Brasília está produzindo para quem é de fora. E aí a gente fez a DW no ano passado, em São Paulo, e foi sucesso total. Foi sucesso. E fala um pouquinho para mim, já pensou assim, ou já foi em Milão? Porque a gente está chegando aí, né? Tem aquela feira maravilhosa. E aí? Ele expôs, né? Expôs, né? Como é que foi? Como é que foi? Conta. Cara, foi uma realização de um sonho, assim, né? Expor em Milão, né? Como designer de produto, como designer de mobiliário, assim, o dia que eu me vi... A primeira vez que eu fui a Milão foi expondo. Eu nunca tinha ido a Milão. E eu já fui na semana de design e para ver a minha peça em exposição, sabe? Então, foi com certeza uma realização de um sonho como designer, né? Então, eu já participei de três anos da exposição de Milão, acho que foi 19, 22 e 23, né, pós-pandemia. Aí, os últimos anos eu não participei. Eu fiz Nova York também 2 anos. Olha. 19 também, e 22, e entre outros, né? Paris, você pensa assim, porque tem outros lugares assim, tipo, já tá pensando assim, cara, vamos para, sei lá, México, vamos para Austrália, vamos para o Japão, isso tá assim, já tá um campo de visão. Tamara, eu queria fazer tudo se pudesse. Mas na verdade, assim, ó, é interessante a gente ter essa conversa, porque ir para uma feira dessas é muito caro. É um investimento caro. Talvez seja um investimento equivalente a um arquiteto fazer uma casa-cor, por exemplo. Uau! Entendeu? Assim, tirando a parte dos apoios e tudo mais, né? Mas deve ser algo parecido porque a gente paga para estar naquele espaço, então a gente paga o espaço. Isso que eu ia te perguntar, para todo mundo saber, porque às vezes a gente não sabe, né? Passa, foi lá, calma, não é bem assim. A gente paga o espaço, paga o frete, paga todos os nossos custos de hospedagem, de instalar e tudo mais, né? Então é um investimento alto.
É claro que tem outros formatos. Se você vai pela indústria, a indústria assume os gastos da peça, né? Ah, Normalmente você assume só os seus gastos pessoais, né? Então, assim, existem outros formatos, mas é caro, né? Então, a gente tem que pensar como um investimento, né? Um sim. investimento estratégico, tanto de posicionamento, quanto de você tentar ganhar um mercado exterior, e etc, né? Então, eu gostaria de participar de todas, assim, principalmente o pessoal está falando hoje, uma que eu tenho visto assim com muito carinho, que é a de Copenhague, a Semana de Design de Copenhague, que é Hum. espetacular. Conheço Uau! pessoas que visitaram e falam muito bem. Então, assim, eu queria estar em tudo, mas não consigo. Eu lembro que eu estou chegando de Helsinki, né? E lá, quando fala design naquele país, gente, na Finlândia, é uma loucura. Então, eu morava assim de frente de um dos lugares, né, onde que eles, assim, é uma praça onde tem um monte de, assim, loja onde eles expõem. E eu ficava se olhando, eu falava, gente, e o design deles é clean, né? A gente olha assim como os países são diferentes, né? Porque a gente vê a nossa, né? Tem uma cadeira que tem uma coisa e tá. Então, quando eu vejo o seu mobiliário, eu falo, cara, parece muito, sabe? É uma coisa muito legal. E eu acho assim espetacular de todos os designs que eu vejo assim que você já fez. Eu acho que o melhor é aquelas duas criancinhas, aquelas duas menininhas. Conta um pouco daquelas duas coisinhas fofinhas que existe nessa sua vida, esse design. Ah, eu falo pra minha mulher, assim, cara, eu sou muito sortudo, assim, de ter as minhas filhas, de tê-la, minha mulher também, a Gabi. Enfim, eu tava até comentando, eu acho que eu nasci pra ser pai de menina. Uau! Cara, eu adoro, assim, a minha relação com elas é muito forte e tal. E quando eu viajo, quando eu vou para os eventos, elas, nossa, morrem de saudade e tal, ligam chorando, estão com Oh. saudades. Mas cara, tanto é que ser pai me define, assim, eu acho que até me define mais do que ser designer, né? Nossa, vocês estão. É, mas Gente, pelo amor de Deus, grava tudo. É, Fala mas de é, novo, mas é assim, fala de novo. eu posso, assim, se não desse certo como designer, eu podia arrumar outra coisa para fazer na minha vida, né? Mas não podia deixar de ser pai, eu acho, né? Hoje, sendo Uau! pai e vendo a minha vida, como elas transformaram a minha vida, eu não podia ter deixado de ser pai. Ah, eu achei linda Ai, a campanha do Casa Parque que você fez com elas do É, Dia dos Pais. Porque é, vou eles ficar arrepiado. normalmente sempre fazem uma campanha, né? Quando é mães, fazem das mães com é, as filhas. Inclusive, na época, eu fiz uma vitrine também, Dia das Mães, levei minha filha e elas amam. Elas Adoro. participam e elas ficam encantadas, se sentem super É importantes, verdade. reconhecidas, né? E aí, quando a gente vê lá a Semana dos Pais, aí o pessoal passando no shopping, aí você vê as meninas igual as macaquinhas subindo no pai. Aí você, ai, É, gente, que delícia. porque é Porque, né, gostoso. assim, por trás de tudo isso que a gente convive ali no dia a dia, querendo ou não, muito disso é por elas, né? sim, Porque eu sempre falo, tem sempre um porquém, sim, né? E é por Então, é elas, por né? elas. É por elas, não é, sim, com Danilo? certeza. 3 É, mulheres em casa, meu Deus, é, você deve ser muito amado, porque a sou. gente ama. É por isso que ele se inspira É. demais. É um homem cheio de inspirações em Mas deve casa. ser gostoso chegar, porque, assim, eu lembro quando meu pai chegava, eu olhava, sabe, eu queria colo, queria atenção, e ele, assim, e quando tem hora que eu vejo, né, que agora tem mais isso, mas meu pai falava, você tem que estar sempre com a unha bonitinha, arrumada. Então, quando eu vejo assim, porque eu tenho um menino, né? Então, quando eu olho, não tem essa, o seu mundo tem rosa, tem um monte de coisa, o menino, né? Então, deve ser uma loucura. Você chega em casa e elas devem grudar em você, né? É verdade. E você é um humano, porque você tem quanto de altura? 90. 1,90. Ai, meu Deus. Então elas devem grudar em você. Você já saiu para jantar? Você é aquele pai que sai para jantar, que dá flores, porque você Tá, é o primeiro que sim. depois elas vão olhar e falar: não, meu pai dá flores, esse aí eu não vou querer, não, meu pai dá flores. E você pensa assim nessa criação? Sim, assim, já deveria fazer mais, mas sim, dou flores, Dia das Mulheres, dou flor, pastel, Oh, tal. oh, Já Deus. aconteceu, Porque tá acontecendo enfim. muita coisa, né, É, Danilo? enfim, sou um privilegiado de tê-las e com certeza, assim, chegar em casa e receber o amor delas é incrível, porque não vou mentir, tem dias que são difíceis como empreendedor no Brasil, como designer, né? A gente tem muitos desafios,
Então, com certeza, tê-las na minha vida é um ponto de equilíbrio também, né? E assim, eu entendo que um papel de um homem numa família, numa mulher hoje, ele tem que ser de empoderamento da mulher. Então, eu penso muito nisso. A gente estava conversando no off. Eu venho de uma família de mulheres muito, muito fortes. Minha mãe, minhas avós, minha mulher também, né? E então eu peso muito nesse empoderamento, nessa questão de não segregação do que é de homem, do que é de mulher. Então, eu valorizo, falo que tento mostrar que elas podem ir até onde elas quiserem, ser o que elas quiserem da vida delas, né? Gosto inclusive, de mostrar para elas, apresentar mulheres tão fortes quanto eu quero que elas sejam um dia. Então, eu gosto de mostrar mulheres fazendo esportes. Eu gosto, olha, tá vendo aqui? Coloco futebol feminino, coloco para assistir. Futebol não é só de homens, assim. Particularmente gosto muito de futebol e assisto futebol feminino com elas. Então, assim, eu mostro designers para elas, mostro arquitetas, entendeu? Eu gosto disso. Eu quero que elas entendam que elas não são menores que nenhum homem, entendeu? Sim. Então, Porque elas são amadas, né? E eu gosto de dar o amor e o carinho e o afeto e o tratamento para elas e para a mãe delas, que eu quero que elas recebam de um possível companheiro na vida delas. Companheiro. E eu não Uau. quero que elas tenham nada menos que isso. Ai, já tá casado. Ai, Tamara. Já tá casada, gente. Sorry, casada. Muito é isso bem aí. casado. E ó, muito bem casada. E para vocês verem que é possível, né? Que tem gente que cuida da gente, tem gente que tá ele aí falando de amor, de design, sensibilidade, né? E isso é muito bom. Olha, eu por mim eu ficava aqui horas e horas e horas batendo papo com você, mas a gente precisa ir. Mas antes da gente ir, eu tenho uma pergunta. A sua equipe, assim, é uma equipe enxuta ou você tem muitos braços para te ajudar? E conta só um pouquinho antes da gente ir embora o seu dia a dia, como é que é? Como empresária agora, vamos lá. Como eu falei, assim, a produção ela é terceirizada, né? Sim. Então, assim, eu tenho parceiros, mas que eles não estão dentro da minha empresa, né? São fornecedores. Dentro do estúdio hoje, sou eu. Aí eu tenho uma pessoa que me apoia no comercial, que faz o relacionamento com o cliente, com o arquiteto, né? Nessa comercialização dos produtos. Eu tenho um operacional que cuida da logística, de montagem, de entrega, né, de envio, de compra de insumos, esse tipo de coisa. E eu tenho uma estagiária também que me apoia de design, que me apoia no desenvolvimento dos produtos, no detalhamento técnico, nos orçamentos e tudo mais. A equipe somos nós 4 hoje dentro do estúdio. Uau. Aí a minha mulher, ela é planejadora financeira, então ela me apoia na parte financeira também, na organização financeira do negócio. Olha que legal. Entendeu? Assim, nas horas vagas. Senão ela não fica dentro do estúdio. Sim, né? sim. Então a equipe hoje é formada por isso. Aí a gente tem outros parceiros comerciais, né? Temos o Galpão, que vocês conhecem, que aqui em Brasília, que também revende nossas peças. E tem Só no Galpão ou tem outro Aqui em lugar? Brasília sou eu com o meu estúdio e o Galpão. Ah, né? tá. Aí a gente tem também a Buban. A Buban tem loja física em São Paulo, tem algumas peças minhas na loja da Buban. Eu vendo online pela Buban também. Tá. E a Buban também inaugurou recentemente uma loja no Rio de Janeiro. Né? E vai começar a vender aqui. Olha que maravilha. Com a gente, olha que legal. Estou aberto a todas as oportunidades. Começar, porque eu quero. Quem não vai querer uma peça, né, gente? Pelo amor de Deus, vocês vão conhecer tudo. Quero depois tem site, quero saber de tudo isso, né? Porque realmente a gente precisa e a gente está aqui para isso, sabe, Danilo? A gente fala que é tudo design, mas eu e a Flávia, a gente fala que a gente gosta de abraçar as pessoas e a gente gosta de dar espaço, porque a gente tem que, eu falo que é uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, né? Então a gente realmente está aqui para fazer isso, para ajudar. Então, assim, eu quero que as pessoas olhem, vai ter peça, sim, vamos comprar e vamos levar isso aí para o mundo inteiro, não é, amiga? E só para encerrar com um assunto que eu acho que ele é de interesse mundial, né? Falando sobre sustentabilidade.
A gente viu que recentemente você lançou o espelho Pele. pele, Isso. que é feito com retalhos ali de couro, Sim. né? Lindo. De onde veio essa inspiração, Danilo? Assim, veio através dessa demanda de um movimento ali voltado para esse apelo social, a sustentabilidade. Você pode falar um pouquinho pra gente? Dá pra gente começar. Esse assunto dá um podcast só sobre Ah, ele, então né? esquece, eu tava acabando, volta, Mas eu vamos. vou tentar ser breve, assim. A história do espelho pele, ele vem sim de uma intenção sustentável, né? Porque, explicando, né? Muitos dos meus móveis, como esse aqui, os clientes demandam muito couro, né? Couro natural. E o couro, como ele vem, a pele ela não é uniforme, né? Ele dá muito desperdício, dá muitas aparas, né, da produção. Vem com algumas marcas e cicatrizes que às vezes a gente também não consegue aproveitar. E aí, ao longo eu nunca tive coragem de me desfazer desse material, né? Eu falei, cara, esse é um material muito nobre para ser descartado, fora do impacto ambiental que isso geraria. Então eu fui estocando isso, eu guardei isso, porque eu sempre tive a intenção, eu falei, um dia eu vou fazer uma peça de design com valor agregado, reaproveitando esse material. Uau. E aí chegou que no ano passado eu desenvolvi a coleção Pele, que é a coleção de espelhos, onde a gente reaproveita esses materiais, né? Então sim, tem esse aspecto sustentável, mas eu acho que a sustentabilidade ela é uma coisa muito ampla, assim. Ela passa pelo nosso consumo também consciente, sabe? Não só pelo descarte ou pelo material que é aplicado nos produtos, mas também pelo consumo. E eu acredito, por exemplo, que a gente consumir um produto de design que tem valor agregado, que realmente a gente se identifica e a gente está consumindo não só por um modismo, vamos dizer assim, sabe? Não só porque eu preciso ter uma poltrona rosa na minha casa porque fulano de tal tem, sabe? Não, estou consumindo esse produto porque ele fala comigo, porque eu gosto, porque tem a ver comigo, porque me toca. Isso vai ser sustentável, porque você não vai se desfazer desse produto tão Nunca. facilmente. Não. Entendeu? Você vai querer guardar, você vai querer revitalizar. Isso vira herança, gente. Vai vira querer passar para cria suas memória. filhas, vai querer passar para suas filhas. Então, É. assim, eu acho que a sustentabilidade ela também passa por isso, sabe? Sim. Então, é algo que eu penso, sim. Eu tento fazer produto de design com história, com narrativa, com conceito, durável, né, com qualidade, também com esse objetivo, que sejam produtos duráveis e que as pessoas não queiram se desfazer deles, né? E o espelho pele, ele vai além, ele tem esse aproveitamento desse material que é nobre, que poderia ser descartado, mas ele virou um produto com valor agregado. E é maravilhoso. É maravilhoso, lindo, gente. É lindo. Seu Instagram, eu acho que se você quiser falar pra gente, eu acho que seria ótimo, porque quem tá em casa quiser vai acompanhar olhar esse isso. trabalho, ver esse espelho maravilhoso, Nossa, que é uma verdade. joia ali, né? É uma joia. Pode. No Instagram é @Danilo Vale, com L só. Isso. Só isso. Só Pronto. Danilo Gente, Vale. Simples, é simples, reto, direto. assim, É assim que a gente direto. gosta. É assim que a gente Assim que gosta, a gente adorei. gosta. E aí, faz a pergunta que ele precisa. A pergunta que não quer calar. E essa pergunta, Danilo, a gente faz pra todos os nossos convidados, né, também. É isso, Todo mundo que todos. senta aqui, Tô preocupado. a gente faz essa pergunta. Ai, meu Deus A do gente céu. sabe que tudo é design. Tudo é design. Tudo é design. Tudo é design. Qual foi o maior design que você já fez? Nesse universo de que tudo é design. A gente não tá falando só da cadeira Célia. Tudo é design. A gente tá falando de que tudo é design. Cara, é complexo, assim, porque eu posso olhar com um olhar de designer mesmo e colocar na ponta da régua para entender o que é design, mas enfim, considerando que tudo é design mesmo, eu acho que são minhas filhas, cara. Acho que não tem jeito, assim. Né? Claro, não tem um nível de planejamento, um nível de detalhamento, um nível de organização, nem nada, mas é uma coisa que, enfim, acho que Deus nos permitiu criar, né, outros seres vivos. Uau, né? isso é um design. Entendeu? Então, eu acho que isso é maravilhoso. Uau. É uau, isso. É isso. Dá vontade de ficar o tempão, né? E ele tem várias peças, tem externa, interna. É uma loucura esse rapaz.
É uma loucura. Danilo, a gente agradece assim, imensamente a sua presença. É. Foi ótimo a gente ter Eu que esse agradeço, momento com foi você, incrível. essa troca, Amei. essa conversa, conhecer um pouco mais do Danilo, Danilo pai, Danilo Nossa. design, Danilo empresário, Tudo. Danilo 1,90 m de altura, Danilo. Então, pra gente foi ótimo. Foi ótimo. Que bom, eu Danilo. agradeço o Ó, a convite, foi casa um é prazer. sua. Na hora que você precisar, a gente está aqui. E a gente sabe que realmente faz tudo realmente é design. E esse homem é um design. Você não acha, não, amiga? Com Vamos certeza. encerrar com esse design, né? Vamos E encerrar. já a gente se vê aí, quem sabe Paris, Nova York, Brasília, ali em Taguatinga e tudo. E vamos embora, vamos fazer isso aí, porque a gente realmente sabe que tudo é design. É Tchau, tudo gente. design. Tchau, Beijo gente. para Tchau. vocês. Tchau, tchau.